E agora vamos falar de degustação de vinhos. O assunto é esse mesmo, enogastronomia, que está super na moda, em evidência. A gente conversou com o sommelier Didu Russo, ele que esteve em Teresina para uma noite de degustação. Olha só a experiência do cara. Já degustou em pouco mais de 2 décadas cerca de 20 mil rótulos, o que corresponde a 1% dos vinhos em produção hoje. Vamos ver? Vamos falar agora um pouco sobre o universo do vinho com um dos maiores especialistas no Brasil atualmente, Didu Russo. Olha só os números, viu? Mais de 4 mil vídeos no YouTube, disponível para o mundo todo, e quase 2 décadas dedicadas exclusivamente para o estudo, a degustação. É também um dos palestrantes da vez no país. A gente vai conversar um pouco sobre esse universo e eu quero saber, Didu, inicialmente, como foi essa transição do publicitário para apreciador e também divulgador do vinho. Revanildo, primeiro obrigado aí pelo convite, pela essa entrevista, a tua audiência. Um prazer estar com vocês aqui. Bem-vindo ao Piauí, viu? Piauí, eu não vim aqui desde 85. A maioria dos seus telespectadores não tinham nascido ainda. Mas a história é muito simples. Eu fui publicitário 30 anos e um belo dia me entediei, cansei. A gente às vezes cansa de uma profissão e eu já escrevia de vinhos porque eu era diretor da Playboy, fazia o marketing lá da editora Abril e a Playboy era uma das revistas que eu atuava. Eu escrevia às vezes alguma coisa e já tinha esse gosto. Eu gostava de vinho, mas não era tanto quanto hoje. E um dia eu falei para minha mulher, olha, eu vou largar, eu não aguento mais ser publicitário, o mercado mudou muito, deixou de ter glamour, deixou de ganhar bem e deixou de ter ética. Então eu tô fora, eu vou viver do vinho. E aí resolvi viver de vinho. Montei um bar de vinhos que deu tudo errado na época, era muito no início. Faz parte do aprendizado da vida, Faz parte, claro. Mas lá nasceu um curso de vinho que eu dava, que virou um livro, o Nem Leigo Nem Expert, que está esgotado e só tem audiolivro. E lá nasceu a Confraria dos Sommeliers, que existe até hoje. Todo mês em São Paulo, os principais sommeliers profissionais se reúnem para degustar às cegas um determinado tipo de vinho, ou tomar Malbec acima de R$100. Então esse é o tema. Os vinhos são enviados pelas importadoras, a gente degusta às cegas e vê quem saiu melhor. E há uma diferença entre degustar e beber, não é? Ah, totalmente. Porque totalmente. Senão, aliás, o grande drama aí, o telespectador que acha que eu vivo bebendo, enchendo a cara aí, o maior desafio dessa profissão é justamente você, às vezes, pegar preciosidades e simplesmente degustar e cuspir. É triste fazer isso, né? Mas não tem outro jeito, porque senão você morre em poucos anos. Né? Morre em poucos anos. Mas você degusta em média quantos vinhos por dia hoje? Você recebe muita coisa, né? Varia. Tem um site super badalado na área, há mais de 8 anos, né, no ar. Dá uma média. O site tem mais 12 anos. Mais 12 anos. Agora, esse número varia, mas a média dá certamente uns 10 vinhos por dia dá. Porque tem sempre almoço, mais que isso, de 15 a 20 vinhos. Né? Por sinal, você é um dos defensores do vinho brasileiro. A gente tem muitas coisas boas produzidas hoje. Muito, temos mesmo. Eu sou grande fã do vinho brasileiro, porque o vinho brasileiro ele tem qualidade em todos os estilos de vinho. Até em vinhos naturais, que hoje está em grande moda. Naturais, orgânicos. Orgânicos, né? Tem vinho biodinâmico. Depois tem vinho muito simples, ótimo. Vinhos de 15, 20 reais, muito bons, da Salton, da Aurora, muito bons mesmo. Depois essa faixa intermediária, que eu acho a melhor, onde você acha vinhos de 60, 70, 80 reais, com muita coisa boa. E os vinhos top, que também são bem feitos, particularmente não me agrada muito, porque são vinhos que procuram ser uma outra coisa. Eles são muito elaborados, eles querem muito ser um vinho chileno, ser um vinho francês, quando eles têm que ser um vinho brasileiro. Eu vi entre as dicas inúmeras do seu site que falava em uma das entrevistas suas sobre a eficácia do vinho também como cosmético. Ele pode ser aplicado diretamente na pele? Qual é a eficiência disso? Olha, eu até publiquei lá, quem me passou a receita foi a doutora Sônia Coraza, que é uma cientista de cosmetologia da Unicamp, é uma mulher muito qualificada e tal.
não sou eu que dei a receita, ela foi numa conversa. Quando eu fiz aquele primeiro livro, vinha um estojinho de aromas junto. E ela que me ajudou a desenvolver esse estojinho de aromas. E na ocasião, conversando com ela, ela ficou maravilhada com as aplicações do vinho e desenvolveu uma máscara que tem lá no site a receita. Você mistura, dissolve o vinho, lá tem lá toda a receita e aplica na pele e faz bem para a pele, por causa do antioxidante que tem no vinho, né? Rejuvenesce então, né? Bom, né? Por sinal, a gente falando sobre Teresina, o calor, há quem diga que vinho tinto não combina. Verdade ou mentira, mito? Não, eu acho que isso é mito. Uma coisa deve ser dita, que no Nordeste inteiro o brasileiro prefere tomar vinho tinto do que tomar vinho branco. Que na minha opinião é um erro, eu não sei por que culturalmente existe isso. O vinho branco, na minha opinião, é um vinho mais adequado, tem mais variedades, tem mais diversidade de aromas, vai proporcionar uma gama muito maior de prazeres. Agora, seria pela sofisticação que o tinto propicia? Não, o branco tem a mesma sofisticação. Existem brancos que, se você tomar numa taça escura, você não sabe se é tinto ou se é branco. O que acontece é o seguinte, a gente não deve dar muita bola para as regras. O vinho não foi feito para editar regra de etiqueta social. O vinho foi feito para o nosso prazer. É um homem que faz um vinho para o prazer de outro homem. E às vezes na maioria das pessoas a gente nem sabe quem é essa pessoa, não conhecemos, está do outro lado do mundo, atravessou um oceano para chegar até a gente e nos dá um momento de prazer. É importante como está vinculado justamente a esses momentos bons, né? Claro. É uma bebida que está vinculada à celebração mesmo. A celebração e a saúde é uma coisa que... A saúde. Você tomar uma taça, anote aí, tome uma taça por refeição, uma taça de vinho, seja tinto, ou seja branco, ou espumante, rosé, uma taça por refeição, você vai ser uma pessoa mais saudável e mais feliz. Bom para o coração, né? Ótimo para o coração. E ainda aproxima, né, pessoas. E isso não é um papo de quem gosta de vinho. Isso é comprovado cientificamente. Isso é comprovado. Tem mais de 2.000 estudos científicos comprovando isso para previne diversas doenças. É uma coisa que o governo, na minha opinião, deveria reduzir impostos e fazer uma campanha de consumo regular e consciente do vinho como complemento alimentar. O que falar, então, a respeito da tendência atual, que é a enogastronomia? Por exemplo, a vinda de Boa Teresina está vinculada com o momento de confraternização, né? Claro. É algo que é tendência? Olha, eu acho que hoje não é que é a tendência, hoje está se dando uma atenção que já deveria ter sido dada há muito tempo, porque enogastronomia... E a harmonização, né? Está na história do ser humano. O vinho acompanha o ser humano desde sempre. E a comida também. E você viaja, você vê que tem os vinhos locais e as comidas locais. Isso é uma tradição, é uma coisa que é natural e que normalmente são ótimas harmonizações. Você esteve recentemente em Portugal participando de um curso sobre... Eu fui estudar rolhas, cortiça. Pouca gente sabe, pouca gente sabe que a rolha é a casca de uma árvore, né? É um carvalho, um carvalho, é um tipo de carvalho que chama sobreiro, que é a única planta, a única árvore que existe no planeta que, se você tira a casca inteira, ela não morre. Então é um negócio fantástico. Eu visitei lá a Amorim, que é a líder do mercado, que faz 4 bilhões de rolhas por ano. 4 bilhões, é uma coisa... Você prefere vinhos com rolhas? Porque hoje já tem... Não, eu não é questão de preferência. Eu não tenho o menor preconceito com o screw cap, aquela de... Eu tenho, eu não gosto. Você não gosta? Eu prefiro com a rolha. Não, mas é eu bobagem. acho que ela até contribui com a questão os melhores vinhos, da respiração do vinho, melhores vinhos estão com rolha. Pois é, olha só. Os melhores vinhos estão com rolha porque a rolha é insubstituível. Até hoje não acharam um substituto para isso aqui. Faz parte do processo, né, do envelhecimento então, do vinho. Ele tem, e muita gente acha que ela veda de dar uma respiração lenta, não é isso. Ela tem 4 milhões de células de oxigênio em cada milímetro cúbico. E desse oxigênio que o vinho se alimenta. Didu, posso saber, entre esses mais de 20 mil vinhos, rótulos, né, degustados,
qual foi o mais caro deles? O mais caro acho que foi E o que você achou dele também? Não, o mais caro acho que foi um vinho do Porto da família Symington, que tem 200 e poucos anos. Era um vinho de 200 e poucos anos, chama Neublier, que foi lançado em comemoração a... Você imagina, eles tinham lá 2 barricas do bisavô, que foi o primeiro vinho do Porto que o bisavô comprou na ocasião. Eles ainda tinham 2 barricas, engarrafaram uma, fizeram um grande evento em vários lugares do mundo, e uma das barricas, a outra barrica, ficou lacrada com um documento em cartório que nenhum dos donos da vinícola vivos hoje mexeriam, só os herdeiros poderiam destinar aquilo, ou beber, ou jogar fora, dar de presente, ou engarrafar de novo. Então tomei um vinho de mais... Vocês imaginam, mais de 200 anos. Então não é porque foi o mais gostoso ou o mais caro. Foi uma coisa assim, preciosa. Didu, como a gente tem a ideia de trazer dicas para os nossos telespectadores, então faz de conta que eu não sei nada de vinho, que eu sei muito pouco, mas quero aprender, como muita gente que está nos acompanhando. Eu queria que você desse 3 dicas que são essenciais para quem está iniciando no mundo e no universo do vinho. A primeira dica chama-se humildade. Quem entra no vinho tem que ter humildade, porque ninguém sabe tudo sobre vinho. O vinho, olha, hoje não há quem possa dizer quantas vinícolas existem no mundo produzindo vinho, e muito menos quantos vinhos existem no mundo. Não há, só existem estimativas. Então tem que ter humildade. Segundo, tem que estudar muito. O vinho, para você, quanto mais você estuda, mais prazer você tem dele. Tem que degustar muito, estudar muito. Não necessariamente um curso, está cheio de livros maravilhosos. Saber diferenciar, né, produção. Isso, tem que ler um pouquinho para saber a história que existe atrás disso, o trabalho que existe atrás disso. Eu digo sempre, o vinho merece mais respeito do que simplesmente abrir a garrafa e... não gostei desse vinho. Não, peraí. Tem uma pessoa atrás disso que trabalhou um ano inteiro para fazer esse vinho. Tem que ter respeito com o vinho. A terceira dica é a seguinte: esqueça a nota, esqueça os avaliadores, esqueça se o Didu falou. Aliás, eu não dou nota em vinho, mas qualquer um que dê nota, esqueça isso, acredite em você. Vá na loja, veja um vinho que você sentiu vontade, compre. Acredite em você, estabeleça o seu parâmetro de preço e experimente. Experimente, olha, repetir um vinho chega a ser um pecado num universo que a gente tem. No Brasil hoje existem 22 mil vinhos à venda. Você pode imaginar o que é isso? É muita coisa, né? É muita coisa. Então repetir um vinho é um pecado, é perder a oportunidade de uma grande surpresa. A gente agradece pela entrevista, bem-vindo ao Piauí. Eu que agradeço, obrigado aí a vocês pela paciência e saúde, hein? Tem que terminar com um brinde, né? Por favor.